Muito bom dia, cumprimentos a todos, um cumprimento especial aos membros do Executivo Municipal, que estão todos presentes, cumprimento também aos funcionários do município que estão de apoio à reunião, senhora jornalista. Vamos dar então início à reunião número 23 de 2020, hoje dia 30 de dezembro. E, portanto, tive a oportunidade já de distribuir o resumo diário de tesouraria relativo ao dia de ontem, 29 de dezembro, com o total de disponibilidades de 841.203,13 €. Foi dado conhecimento aos membros do Executivo. Tenho aqui também uma documentação que a vereadora Sónia Sanfona tinha pedido, relativa aos investimentos previstos das águas do Ribatejo. Portanto, foi o que se encontrou. Portanto, até não foi fácil encontrar essa documentação, mas penso que foi agora obtida recentemente. Mas para aquilo que eu tive agora a ver, eu também não tinha bem presente, mas acaba por apresentar valores muito por baixo, né? Porque depois os valores que se concretizaram foram substancialmente muito maiores, não é? Portanto, eventualmente também, nessa altura, estamos a falar na constituição da empresa, ainda sem garantias de financiamento de grande parte das obras que eram necessárias e, portanto, depois acabaram por vir a concretizar-se. Entrando no período antes da ordem do dia, eu, daria aqui apenas nota, como habitualmente, da evolução da situação Covid-19 no Concelho de Alpiarça, e depois passaria a palavra aos membros do Executivo. E relativamente a esta situação de anteontem para ontem, os dados são os de ontem, ainda não tenho os dados de hoje, dia 30, houve um aumento muito significativo de casos. Portanto, nós tínhamos agora nos últimos dias cerca de 10 casos ativos, passámos no dia de ontem para 17, de 10 para 17 casos ativos. Portanto, ali no limiar dos 240 casos por 100 mil habitantes. Enfim, embora eu ainda não tive a oportunidade de verificar com os serviços o cálculo, não é? Porque estamos a falar no que respeita aos critérios para aqueles diferentes níveis de contingência, de limitação, definidos pelo Governo, contam os últimos 14 dias, portanto, tem a ver com o número de casos nos últimos 14 dias, e, portanto, não sei ainda em que pé estamos, de facto, relativamente a isso. Mas parece-me que os 17 casos era aqui o limite para, eventualmente, integrarmos aquele primeiro nível de restrição, mas eventualmente poderá não ser ainda, porque não sei se estes casos, eu penso que nem todos se registaram nos últimos 14 dias e, portanto, pode ser que ainda não chegue a esse valor proporcional dos 240 casos por 100 mil habitantes. E depois, claro, as 44 pessoas que já recuperaram da doença e os 4 óbitos que se registaram desde o início do processo. Portanto, esta é a situação. Continuamos a ter um número mais baixo total de casos de toda a nossa região. Temos um total de 65 casos desde o início. O concelho que está mais próximo em número de casos tem 111, portanto quase o dobro, e trata-se também de um concelho mais pequeno que o nosso, em população, e portanto depois a seguir 221 casos, etc. Mas tal como nós temos perfeitamente consciência,
isto basta aqui uma pequena flutuação, basta aqui um foco ou outro, para que haja o disparar dos números e a alteração do quadro anterior. Portanto, de qualquer maneira, dizer também que a própria evolução recente da situação também não põe em causa aquilo que nós temos estado aqui que temos dito aqui relativamente à postura das pessoas, da população em geral, com responsabilidade, com as devidas precauções e também, claro, ao papel das várias instituições, das várias entidades que intervêm no combate à pandemia, na prevenção também, e portanto esse papel tem sido tem sido muito positivo, portanto, contribuindo para estes resultados relativamente baixos de casos totais de Covid-19. Portanto, abria então ao Executivo este período antes da ordem do dia, para colocarem as questões que entenderem. Senhora Vereadora. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu não tenho muitas questões, tenho aqui uma nota sobre esta questão do Covid e depois tenho mais uma questão que gostaria de colocar. Relativamente ao Covid, eu acho que vai sendo mais ou menos expectável que a situação evolua para um aumento de número de pessoas infectadas. Parece-me que esta segunda vaga da pandemia tem sido mais violenta que a primeira e também tem tido um comportamento de atingir de uma forma mais incisiva a população mais jovem, o que também se percebe, porque tendencialmente é aquela que menos receios tem, portanto que mais arrisca um bocadinho relativamente ao não cumprimento ou à negligência relativamente a algumas das regras e, portanto, eu penso que isso é mais ou menos expectável e concordo com o Sr. Presidente quando diz que esta evolução não tem necessariamente a ver com uma alteração de comportamento da parte da generalidade das pessoas, que julgo que tem sido, aliás, temos aqui assinalado várias vezes, tem sido extremamente responsável. O que eu julgo é que muitas vezes há dois fatores que contribuem de uma forma decisiva para que o comportamento do nível de infecção seja este. Primeiro, como nós temos vindo nestes últimos tempos sempre a assistir a um número reduzido de casos, é plausível que haja pessoas que aligeiram um bocadinho as medidas de segurança e, portanto, pensam, pronto, nós aqui temos tido bons resultados, não há uma infecção generalizada, as pessoas não estão a comportar-se mal e, portanto, há uma tendência para aligeirar um bocadinho algumas medidas. E, por outro lado, como tem incidido na população mais jovem, também tem a ver com a forma de vida das pessoas e dos miúdos e das populações mais jovens, até porque, em boa parte, as pessoas saem da Alpiarça para trabalhar ou para, enfim, algumas outras atividades da sua vida normal e isso também implica estar em contacto com outras populações e, portanto, isso também pode, de alguma maneira, influenciar o aumento do número de casos. De todo modo, deixar uma vez mais uma palavra de incentivo às pessoas para não abrirem a guarda nesta altura, apesar de nós termos aí a vacina, que é uma coisa que também devemos saudar de uma forma entusiástica, porque não só obtemos uma vacina praticamente em tempo recorde, mas ela representa também um capital de esperança muito importante numa pandemia que se tem revelado extremamente demolidora daquilo que são os nossos valores e da nossa vida em sociedade e também, obviamente, e por consequência da nossa estrutura económica e portanto, estamos todos e vamos todos sofrer com isso. Por isso a vacina é um farol de esperança importante, mas não é a panaceia para tudo, ou seja, o facto de nós estarmos a começar a vacinar a população
coisa que ainda vai demorar até termos efetivamente uma percentagem da população assinalável vacinada. O facto de estarmos a fazer isso não implica que as pessoas sintam uma segurança que não existe ainda. E, portanto, é preciso continuar, sobretudo por causa das pessoas, dos nossos pais, avós e familiares mais velhos, é preciso ter um cuidado acrescido e continuar a proceder em conformidade com as regras que a DGS nos tem indicado e que têm sido também elas fundamentais para nós evitarmos números mais graves. Dito isto, Sr. Presidente, eu queria só colocar uma questão que tem a ver com a recolha do lixo agora no período pós-natalício. Eu bem sei que esta é sempre uma época complicada, mas queria saber se tinha havido algum problema ou alguma situação que tivesse conduzido a que a recolha do lixo normal não tivesse sido feita em algumas zonas, pelo menos, da vila. Não consegui perceber-me todas, mas por onde circulei vi imensos contentores muito cheios e com muito lixo no chão. Também sei, e temos aqui falado muitas vezes sobre isso, que muitas vezes as pessoas não cumprem um conjunto de regras que deviam cumprir, que são importantes não só para a saúde de todos, mas também, sobretudo, para não sobrecarregar os serviços do município de forma a que depois não se consigam resolver situações. Mas eu vi imensos contentores completamente cheios de lixo, e isto já depois do fim de semana, e portanto hoje é quarta-feira, e eu queria perguntar se tinha havido alguma situação que tivesse implicado que essa recolha não fosse feita, ou se pura e simplesmente não foi feita porque se entendeu que havia melhor oportunidade. E para já era só. Muito obrigado. Sr. Vereador António Moreira. Bom dia, bom Natal para todos e bom ano. Eu realmente ouvi com atenção a informação do Sr. Presidente sobre o Covid, que já tinha conhecimento. Realmente é preocupante, mas também ainda não é assim alarmante. Concordo com a doutora Sónia quando diz que eu penso que as pessoas também, de certa maneira, aligeraram um bocadinho a sua proteção, e daí a origem desta situação. O mais preocupante para mim é a questão de ver, e já penso que pelo menos 2 famílias totalmente contaminadas. Penso que a partir de agora as pessoas se calhar começam a ganhar mais a noção, se calhar, e vão ter um pouco mais cuidado, embora a época também não seja propícia para que as pessoas se protejam um bocado, recebem sempre amigos e familiares, e isto vai ser, se calhar, mais complexo. Vamos esperar que não, mas penso que poderá ser um pouco mais complexo. Depois, era também realmente para falar da questão do lixo na época do Natal. Lembro-me que nos últimos 2 anos a situação foi bem controlada, a situação esteve bem. Este ano teve um bocadinho pior, e também não me parece muito correto, até considerando que é a época pandémica que vivemos, não é? Penso que poderia ter havido um bocadinho mais de atenção para essa situação. E no seguimento dessa situação do lixo, recebi uma mensagem que tenho aqui, onde me pediam para que solicitasse à Câmara aquilo que uma zona da população já solicitou em pedido feito ao município e que ainda não foi resolvido, que é a questão da organização dos galos. As pessoas argumentam, e mandaram fotografias, realmente era lixo, tudo o que era sítio, argumentam que, considerando o número de população que existe, deveria ser feita uma avaliação nova para a quantidade de contentores que o local merece. Penso que essa seria uma sugestão que eles dão, que seria viável, e que, segundo me dizem, já mandaram para cá, por e-mail, vários pedidos sobre essa situação. Era bom que fosse analisada essa situação, porque realmente só há 2 ou 3 contentores, não tenho certeza, mas penso que só há 2 ou 3 contentores. Depois, falar de uma informação também, e que eu fui confirmar,
No Largo da Misericórdia, aquela fonte de vida, a maior parte das lâmpadas estão, ou uma grande parte das lâmpadas estão fundidas. Se havia hipótese de proceder ao arranjo dessa situação. Também falar de uma situação que tenho conhecimento que já foi feita, solicitada, aliás, a reparação ao município e que ainda não foi resolvido. E que eu fui ver, fui confirmar, que é na escola EB2, aqui na Avenida Carrelas. Por qualquer motivo, as árvores, as árvores, é normal, há raízes, levantaram o passeio, a calçada para estar, o pavê, e os miúdos, de vez em quando, claro, nas suas brincadeiras e nos seus convívios, estão a cair nesse salto e há lá vários sítios onde a calçada está realmente bastante, um bocadinho batida. Era bom que tivesse atenção ao que foi solicitado e que fosse feita uma reparação dessa situação. Na rua Humberto Delgado, que é uma rua que fica em frente ao Café do Jaime, as placas de sinalização da rua estão lá, mas não estão, porque os senhores dos contentores que lá estão de resíduos sólidos, cada vez que lá vão, puxam mais 5 cm para baixo. Neste momento, as placas estão totalmente absorvidas pelos contentores. Seria bom que se tomasse providências e pedissem aos senhores que voltassem a pôr os contentores no devido lugar, ou então, se houver inconveniente e admite que haja para com os inquilinos, as vendas das pessoas para a bola, terá que ser mudada a placa, mas não as placas não vão fazer nada. Eu não sabia sobre isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Casimira Alves. Sim, muito bom dia a todos. Eu gostaria, depois de ouvir tudo isto e de facto, o Covid-19 está-nos a preocupar um pouco mais em Alviaça, mas gostaria de deixar aqui uma nota positiva e desejar a toda a população do nosso concelho um grande ano 2021, que guardem esperança, eu também tenho muita esperança, porque realmente nós voltamos a ter estes abraços, os abraços que tanto precisamos, a nossa família, que já não abraçamos há muito tempo, e gostaria realmente também de lhes dizer que tomem muito cuidado, porque talvez ainda não tivéssemos chegado ao máximo, porque pandemia não é por acaso que tem este nome, pandemia, guardar esperança, mas também com muito, muito, muito cuidado, tomar todo o cuidado necessário para que nós possamos guardar esta tranquilidade que temos tido até ao dia 2 na nossa terra. Por isso, um grande ano 2021, muita felicidade e muita saúde a todos. E é só, tenho dito. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Mais alguma intervenção? Muito bem. Então, eu iria deixar estas questões relativas à recolha do lixo, bem como também uma situação no pavê da escola EB1JI, na área de Carrelas, ao vereador João Pedro. E em relação à questão do Covid, que foi abordado pelas senhoras vereadoras Sónia Sanfona, Casimira Alves e pelo vereador António Moreira, claro, é sempre de preocupar esta subida, não é? Que, enfim, estamos com números que não existiam antes, nós estávamos habituados, embora considerando ainda, não é, tendo em conta o panorama geral, números muito baixos, não é? Agora é evidente que isto é a razão para nos preocuparmos e reforçarmos as medidas de proteção individual, portanto, a nossa própria prática, se bem que eu não tenho ainda os dados mais finos relativamente a esta situação, tenho alguns, não os tenho todos, mas dá-me
continua, a lógica da infecção continua a ser mais ou menos a mesma. Portanto, estamos a falar sempre de situações, nestes números mais recentes, de situações ligadas à saúde, portanto, a profissionais de saúde, e infecções também em meio laboral, portanto, no trabalho. E claro que depois, evidentemente, as pessoas têm família, vivem juntas, há ali, por vezes, o alargar à família mais restrita a contaminação. Portanto, há situações dessas, como o vereador também referiu, não é? Em que todo o núcleo familiar acaba por ficar contaminado, portanto, por esta via. Portanto, no fundo, o trabalho, a infecção em local de trabalho continua a ser a mais relevante e quanto a isso, quer dizer, não há, para além, de facto, do cumprimento dos planos de contingência de cada uma das entidades, das medidas que cada um depois também toma para si, não há muito mais a fazer, embora, como é evidente, cabe-nos também continuar a apelar a todos os cuidados de precaução à população. Portanto, a questão das vacinas, de facto, é aqui também um dado novo que eu penso que não contribui ainda para qualquer abrandamento das medidas que cada um toma, mas é de facto... Mas poderá também ter esse efeito, aquela ideia de que já temos vacina, mas penso que ainda não, pelo menos se isso vier a ter algum impacto, não é ainda relativamente a estas situações, mas introduz aqui este dado, que é também fazer-nos olhar para o futuro, para os próximos meses, com o maior otimismo, a todos os níveis, seja nas nossas vivências, seja na vida da comunidade em geral, seja depois também, enfim, que tem a ver com a vida da comunidade e com as nossas vivências, que é a possibilidade do país continuar a funcionar, a produzir e a criar desenvolvimento às populações, portanto, tudo aspectos que até há bem pouco tempo estavam ainda mais nubosos e que esta nova realidade, à partida, poderá, de alguma maneira, aligeirar. Portanto, mas de qualquer maneira, como digo, tem a ver, sobretudo, para já, não é, com situações destas. Infecção em contaminação, em transmissão, aliás, em contexto laboral, em primeiro lugar, e depois, claro, estendido ao núcleo mais restrito da família. Muito bem, então, eu deixava ao vereador João Pedro as outras questões. Bom dia a todos. Também gostaria de deixar uma mensagem de continuação de boas festas e um bom ano de 2021 para todos nós e também para a população em geral, que seja, dificilmente será pior. Portanto, em termos de pandemia, com certeza que vamos ter aí a possibilidade, pelo menos mais para o segundo semestre, ou pelo menos a esperança de que as coisas comecem a equilibrar relativamente à situação pandémica que vivemos. Em relação às questões colocadas e a questão da recolha do lixo ter estado controlada e não estar agora controlada, ou estar mais descontrolada, tem a ver também com a forma, ou com a situação do Natal estar encostado ao fim de semana e, portanto, nós optámos por nos organizarmos no sentido de deixar o fim de semana apenas de 3 dias. Portanto, como sabem, há uma tolerância de ponto no dia 24, mas houve recolha de lixo total no dia 24. E, portanto, nós, ao longo do ano, já tivemos vários fins de semana de 3 dias e consideramos que seria a forma de controlar, de certa forma, a recolha do lixo, sendo que houve alguns locais onde também
e naturalmente a quantidade de lixo foi superior a outros fins de semana de 3 dias, e que poderá ter falhado aqui haver alguma informação à população no sentido também de apelar à sensibilização e de guardarem algum lixo e ter a possibilidade de o distribuir depois por mais dias, porque nós na segunda-feira, pelo menos na sede do Conselho, fizemos toda a recolha do lixo durante todo o dia. Portanto, é natural que às vezes à tarde poderá ter havido alguns caixotes ainda cheios, mas durante todo o dia foi feita a recolha do lixo na sede do Conselho e, portanto, e hoje é quarta-feira, portanto, ontem, terça-feira, exatamente, foi feita nos restantes locais essa mesma recolha. Vamos estar atentos em relação ao próximo fim de semana, esperamos também que as coisas não atinjam essa dimensão e no sábado vamos verificar se houver necessidade, teremos que fazer recolha em alguns locais que estejam mais... portanto, o que temos programado é da mesma forma. Não nos podemos esquecer que o ano passado o Natal foi uma quarta-feira e, portanto, tivemos a terça e a quarta-feira como dias sem trabalhar, mas trabalhou-se à segunda e à quinta e, portanto, se apenas se estendeu por 2 dias e as coisas não são equiparáveis a esse nível. Naturalmente que a opção poderia ser outra e no outro ano também foi à terça-feira. Portanto, também a condição de estar encostado ao fim de semana e nós acharmos que a organização dos trabalhadores que seria suficiente dessa forma, consideramos que seria possível garantir a recolha do lixo, mas que iremos estar atentos no próximo fim de semana e volto a referir que os trabalhadores do lixo tiveram apenas o fim de semana de 3 dias, mas as coisas têm que ser adaptadas às condições que são necessárias e foi dessa forma, mas eu reconheço também que foi em situações, portanto, pontuais, que houve um acumular de lixo acima do normal. As questões da EBD, portanto, dos passeios com piso irregular, nós temos estado a reparar alguns deles e portanto, registro o pedido no sentido também de fazer a intervenção logo possível nessas situações e que, de certa forma, ao longo do tempo tem sido sempre feito e portanto, queremos também regularizar essa mesma, porque é uma zona de muita circulação ali junto à escola e o centro de saúde e tudo mais e, portanto, também temos previsto fazer uma intervenção nessa zona disso. Muito bem, Posso, Presidente? Sim, eu estava esta questão aqui da fonte da vida, da rotunda, que eu também já notei, embora já tínhamos falado. Sim, a rotunda também está prevista. Vereador, eu na questão do pavê estava a referir dentro da escola. Não era exterior, era dentro da escola. Dentro do pátio da escola. Mas Não estava a referir cá Da fora. EB1, aqui da EB1. Da EB2. Da EB1. Lá dentro. Isso já foi feito. Já foi. Já foi esta semana. Já lá foram os pedreiros. Eu percebi, então fui eu que apontei mal. Apontei aqui a EB23, é porque... Não, o vereador referiu da EB23, por lapso, mas eu percebi que era aqui por causa da... EB2 da Avenida de Caselas, foi o que eu disse. Foi? Então fui eu que apontei mal. Não, mas esse piso aqui, Sim. esse já está regularizado. Ok. Já foi, já lá estiveram os pedreiros e já está regularizado. Muito bem. Então, depois esta questão das placas de sinalização, portanto, tem que se registrar isto e referir a Ecosília, não é? Portanto, na rua Jornal Humberto Delgado, também. E a fonte da vida também. Pois. Já está prevista a intervenção próxima. Muito bem. Então, penso que podemos passar para o período para a ordem de trabalhos. Temos como ponto número 1 a ata da reunião número 19 de 2020, que se realizou no dia 30 de outubro. Tivemos todos presentes nesta reunião, portanto podemos participar na discussão e na votação.
Eu ponho à vossa consideração alguma proposta de alteração, de correção. Eu não tenho também, penso que se não há, ponho à votação esta ata número 19 de 2020. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é a ata da reunião número 21 de 2020, que se realizou no dia 27 do 11, e nesta eu não estive presente, portanto não vou participar na discussão nem na votação, mas enfim, tenho que pôr na mesma, acho que não faz sentido também estar a sair, né? Portanto, ponho à vossa consideração alguma alteração, alguma correção que entendam necessário. Posso dizer? Sim, sim. Peço desculpa. É só aqui uma clarificação, porque normalmente quando um dos vereadores ou o presidente tem uma intervenção, ela é sempre iniciada com a identificação do vereador, ou neste caso o presidente, que fez essa intervenção. E há aqui na página 13 de 15, no ponto 6, não é exatamente aquilo que se está a dizer. 13, quem faz diz 13 de 15? São 18. Pois, esta tem 18. É do dia 27, não é? Não, esta é do dia 30, peço desculpa. Então foi outra. Não, é do dia 30. Por acaso não tenho aqui, é do dia 27, agora estava... A do dia 30 era anterior. Não, esta é... o que diz aqui é 30 de dezembro, que é hoje. Não é esta Não, mas seguramente. isso é a identificação da reunião. Pronto. Esta é a 19, realizada Não, dia mas 30 de é a 10. reunião de hoje, não é? Dia Não, 30. esta que eu tinha aqui é dia 30 do 10. 30 do 10 foi a outra, não é? Estamos aprovados. Ah, ok. Mas podemos voltar atrás. Não, não é a outra, peço desculpa, esta 30 do 10, o que falta aqui é referir quem é que é, neste ponto 6, diz, a vereadora fez referência aos valores previstos para investimento. A vereadora, mas não diz qual delas, e agora são as duas. Na página 13, eu peço desculpa que eu pensava que estava a olhar para o outro. Pois. Portanto, a vereadora fez referência. Exatamente. E Neste caso, acho que fui eu. a doutora Carla, está a ver? Sim. Pronto, a vereadora Sónia Sanfona. Eu peço desculpa que estava Não, ainda na pois. outra ata. Pronto, também não altera. É aprovada por unanimidade com essa alteração. Muito bem, então em relação à reunião número 21, do dia 27 de novembro, há alguma... Estava à procura, eu não tenho essa. Esta, se não estou eu, foi a que... Foi enviada ontem. Esta foi enviada. Foi ontem. Mas esta não tinha vindo já. Não, foi outra. Não, o que foi enviado ontem foi esta que acabámos agora Pois. de. Foi. Sim. Pronto. O que eu recebi ontem foi esta ata número 19. Esta recebi ontem, aliás, tenho aqui o mail. Não, porque eu acho que esta 21 já tinha vindo, eu lembro-me de eu não ter estado na reunião, Agora é essa, por acaso. Eu não tenho aqui. e que se retirou porque não tinha havido tempo. Está aqui. Peço desculpa. Eu acho que esta é que já veio e saiu. Sim, foi isso. Eu lembro que era a reunião em que eu não tinha participado. Então ia pedir se fosse possível para. É porque eu nem sequer tinha visto, tinha aqui a ata. Porque também não há problema. Pode vir à próxima reunião. Pronto, eu já agora Se agradeço. estiverem de acordo. Só para fazer uma correção. Posso fazer uma correção rápida, mas se puder. Não, mas pode vir à próxima, parece que não há problema. Neste momento há uma que também. É uma da primeira de dezembro. Exatamente. Muito bem, então, com o acordo de todos, sai esta ata número 2, do ponto 2. Mas eu recebi, tinha recebi duas atas. Eu no número Já que do. recebi ontem ou ontem.
aquilo que se viu ontem, neste momento que tenho aqui, é de 30 de... Sim, sim. é esta de... a número 19 de 2023. Sim, porque esta já tinha vindo. Pronto, exatamente. Pois, esta tinha. Muito bem. Então, podemos passar ao ponto 3, que é uma proposta de autorização para a contratação de empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 164.800 euros, aprovação de adenda de contrato. No fundo, este ponto já foi aqui aprovado com uma formulação anterior e na Assembleia Municipal também. Aliás, na Assembleia Municipal foi dada a autorização e, portanto, o ponto para a contratação de empréstimo já tinha sido aprovado aqui na Câmara. Entretanto, o Tribunal de Contas levantou aqui umas questões que já tinha acontecido em outras situações anteriores e vem aqui de novo. Eu deixava então ao vereador João Pedro a possibilidade de explicar mais em concreto esta proposta e este ponto. Portanto, conforme o Sr. Presidente disse, isto tem a ver com questões colocadas pelo Tribunal de Contas relacionado com o visto feito ao contrato estabelecido para este empréstimo e que principalmente tem a ver com a utilização dos fundos, que estava previsto ser de forma imediata, e o Tribunal de Contas questionou a forma de garantir que seria para aquele investimento e, portanto, a alteração que vem é para que a utilização dos fundos seja feita com a apresentação de cópia da fatura de cada um dos investimentos, portanto, para garantir dessa forma que se destina àquele fim. Portanto, este estamos a falar de... E o ponto 3 e o ponto 4, as questões são as mesmas. Sim, mas este aqui, isto é os arruamentos. Não, este é os balneários, É os balneários e o e o e a cemitério. aquisição do terreno. Ah, está bem. Eu não tive a oportunidade de ver isto bem. E depois tem a ver com alguns esclarecimentos sobre despesas e comissões que não estavam esclarecidas e que foram esclarecidas nas diversas cláusulas, bem como estava a referência a um empréstimo de saneamento financeiro por Lopes, que foi retirado também, que estava nas cláusulas do contrato. E também foi retirado. Estes, de forma resumida, são as alterações, quer no ponto 3, quer no ponto 4. O ponto 4 é que são os arruamentos e o sintético. Isso. Portanto, isto é competência da Câmara. Sim, a aprovação das cláusulas do contrato é competência da Câmara. Pois, não vai à Assembleia. Muito bem. Não sei se há questões. Então, não havendo, eu punha à votação este ponto 3 com a explicação que foi dada pelo Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção dos seus vereadores do Partido Socialista. Portanto, agora terá que se assinar um novo contrato, não é? Com estas alterações. E vai ser submetido novamente ao Tribunal de Contas. Exatamente. Muito bem. Então, agora o ponto 4, como foi já aqui referido, trata da mesma matéria, portanto, destas pequenas alterações ao contrato, que o Tribunal de Contas encontrou como sendo indispensáveis. Portanto, não sei se há alguma questão, alguma dúvida. Não havendo, portanto, ponho à votação esta proposta para a autorização de contratação de empréstimo de médio e longo prazo até ao limite de 512.422,89 cêntimos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, está aprovado por maioria com a abstenção dos seus vereadores do Partido Socialista. Depois, temos a proposta de contratação de empréstimo de curto prazo no valor de 500.000 euros, ou seja, neste caso trata-se da aprovação da minuta de contrato.
portanto, cuja autorização já foi dada pela Assembleia Municipal, portanto, na última sessão, na sessão de dezembro. Então eu peço ao vereador João Pedro também para explicar. Portanto, isto trata-se da formalização da contratação do empréstimo por prazo no valor de 500 mil euros para o ano 2021, que já foi aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal, sendo competência da Câmara Municipal a aprovação das cláusulas do contrato. É isso mesmo que vem aqui submetido para aprovação, a minuta do contrato com o Banco BPI, e que, portanto, de forma a concretizar esta mesma contratação. Muito obrigado. Ponho à vossa consideração. Não sei se há questões, dúvidas. Não há. Então, vou pôr à votação. Ponto 5. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado como por maioria, com a abstenção dos seus vereadores do PS. Depois, para terminar, este é o último ponto, o ponto 6, concurso público relativo à empreitada de requalificação da Escola Básica segundo, terceiro ciclo e secundária de José Relvas de Alpiaça, relatório final e minuta de contrato. Peço também ao vereador João Pedro, que tem acompanhado este processo mais de perto, até como membro do júri, presidente do júri, a apresentação deste assunto. Portanto, esta proposta de aprovação de relatório final e minuta de contrato vem na sequência do procedimento concursal que foi desenvolvido para esta obra, que foi aprovado pela Câmara de Alpiarça, sendo competência da Câmara também a aprovação desta minuta, porque excede dos valores que estão debaixo da competência do Presidente da Câmara, terá que ser com este órgão a aprovação e a adjudicação, digamos assim, desta empreitada. Daí que vem a proposta do relatório final, na sequência do procedimento que foi feito e a audiência que foi feita, e a própria minuta desse contrato ser estabelecido com a empresa que vem como proposta para vencer este concurso, que neste caso é a SECAL Engenharia e Construções S.A., de referir que os concorrentes têm valores muito similares, portanto com diferenças mínimas entre eles, muito próximo do valor máximo previsto no concurso, que houve 4 concorrentes, e que, portanto, após a análise de todo o júri, vem aqui como proposta esta mesma adjudicação. Isso. Muito bem, muito obrigado. Então, eu ponho à discussão também este ponto número 6. Questões, dúvidas? Não sei. Sim, Sr. Vereador. Tecnicamente, talvez não seja a pessoa mais indicada para falar destas aclamações dos outros concorrentes. De toda a maneira, lendo a Teixeira Pinto Soares, no que respeita ao pedido de exclusão da candidata pela empresa Teixeira Pinto Soares, que a empresa SECAL, que ganhou o concurso, não apresentou todos os meios de que o empreiteiro dispõe. E depois, na resposta da Comissão, que eventualmente, lógico, terá um melhor entendimento sobre a situação do que eu, mas que me chama a atenção.
no nosso entender, apenas constitui motivo bastante para se excluir uma proposta com base nos artigos supramencionados, a ausência total da documentação. A ausência total da documentação, essa calma não teria sido candidata. Acho que isto não é uma resposta que não me enquadra. Esta resposta não se enquadra, digo eu. Então, se houver uma ausência total da documentação em causa, essa calma não seria candidata. Essa não é uma resposta correta. A minha pergunta é: a empresa Sacal entregou os documentos ou fez esclarecimentos sobre a situação à Comissão, que não vem aqui. As empresas concorrentes detectaram algumas anomalias corretas, não é? Ou não corretas. Ou pelo menos detectaram coisas que não estavam corretas, na opinião deles. A minha pergunta é: a empresa Sacal respondeu e resolveu o problema? Porque esta resposta aqui, a mim que não percebo muito, vejo destas coisas, não me chama a atenção. A ausência total da documentação em causa, que é a causa para que a Sacal não seja candidata. Isto não é uma resposta sem lógica nenhuma. Se a pessoa não apresentasse documentos, nunca era candidata, nunca ganhava. Digo eu. Era só apresentar. É só. Eu penso que deveria, se houve duas empresas a reclamar, deveria haver um esclarecimento mais correto, mais preciso e mais conciso sobre a situação. Que não vem aqui. Eu não vejo, honestamente, não vejo. Vejo, admito que esteja tudo correto. Sr. Vereador. Portanto, em relação a esta reclamação, ele não pede só a exclusão da Sacal, pede também a exclusão da Tecnorank com o mesmo fundamento. Portanto, e após a análise da documentação, verificou-se que estava respondido ao que era solicitado no próprio caderno de encargos e programa de concurso. Mas a doutora Carla Borba pode também, em termos jurídicos, acrescentar alguma coisa. Sim, sim. Se faz favor. Posso, Presidente. Doutora, faça favor. Aqui a questão é que o argumento que é utilizado é que o empreiteiro não terá indicado todos os meios que dispõe, mas apenas os meios associados à empreitada. O que, de acordo com os técnicos, não aconteceu porque há várias documentação no processo que permite perceber quais são os meios de que o empreiteiro dispõe e quais são os meios associados à empreitada. A questão aqui tem a ver com a fundamentação que a empresa utiliza, ou seja, a empresa pretende que as outras candidatas sejam excluídas com base num artigo em que a fundamentação é a não existência de um determinado documento, vamos supor, neste caso, não é? Num determinado documento que era exigido no caderno de encargos ou no programa de concurso. Era exigido no caderno de encargos? Pronto. Esse documento foi exigido e ele existe. Aquilo que a Teixeira Pinto diz é que poderá não estar redigido, digamos assim, da melhor forma, da forma mais clara, nomeadamente em relação ao que toca à questão dos meios de que o empreiteiro dispõe e dos meios associados à empreitada. Mas o documento está lá, o documento existe. Portanto, o fundamento legal para a exclusão não se verifica, porque só se verificaria se de facto esse documento não tivesse sido entregue. Agora, ele está redigido de uma forma diferente, em termos mais sintéticos, é isso que aconteceu. De outra maneira, a doutora não faz parte do júri, mas faz a cultura de outra maneira. Só diga uma coisa, esta comissão, a Carla, o João Pedro, ficaram devidamente esclarecidos sobre o documento que a senhora diz que eles entregaram, mas que não foi feito da melhor maneira, da maneira mais correta, vamos lá, entre aspas. A Comissão está esclarecida sobre isso? É correto? A questão, esta análise foi feita de dois pontos de vista. Portanto, do meu ponto de vista jurídico, da simples interpretação deste artigo que é mencionado, e este artigo aquilo que diz é que, não existindo documento, a empresa tem que ser excluída. E de acordo com aquilo que os técnicos me disseram, o documento está lá, existe. Esclarece? O documento esclarece? E eles entenderam que estavam esclarecidos com a documentação que tinha sido apresentada. Sim, mas de uma forma muito simples. Exato, são duas questões diferentes. Portanto, a A alegação. questão é da falta do documento e ele existe. Sim, mas de uma forma muito simples, a alegação da Teixeira é no sentido de que estas duas empresas, a Sacal e a Tecnorank,
dizem que tem uma retroescavadora, mais uma grua, mais um não sei o quê, portanto que tem os meios, que tem estes meios todos, mas não diz especificamente que os vai afetar a obra. Exatamente. Pronto, é só isso. E a Teixeira diz que, por ele não dizer que vai afetar aqueles meios à obra, tem que ser excluído. Mas atenção. Mas isso não é exigido. Portanto, é entendido pelo júri que, ao dizer que tem aqueles meios todos, significa que tem os meios disponíveis, porque ele pode dizer que vai afetá-los à obra e pode metê-los noutra obra qualquer. Portanto, este é o entendimento, não é? Portanto, a documentação existe e a fundamentação da reclamação é nesse sentido, é dizer que tem os meios, mas que não disse especificamente que ia afetá-los à obra. Portanto, e foi entendimento pela análise jurídica de que as empresas responderam ao que era pedido no caderno de encargos e programa de concurso. Pronto, é isso que está aqui explícito. Portanto, o documento não podia haver fundamento para a exclusão. Claro. Porque o fundamento deste artigo é a não existência do documento. Ele existe. E, portanto, e para os técnicos estava perceptível. São maneiras de ver, e eu compreendo perfeitamente a Teixeira. Não sei quem são, não há mesmo. Compreendo perfeitamente. Por um motivo. Porque não tenho dúvidas nenhumas que neste processo a empresa pode trazer ou não as máquinas para cá. Porque eu lembro do processo do mercado, em que quando andaram a pôr a esteja o telhado, a máquina não estava cá, foi para outra obra. Precisamente, se calhar, porque não estava escrito que aquela máquina iria estar cá até ao fim da obra. Ou até ao dia que fosse preciso. É nisso que eu baseei. Eu percebi perfeitamente tudo isso. Mas eu lembro-me que um dia falei, mas parou o telhado. E a resposta foi que a máquina foi preciso urgentemente para outra obra. Foi só um dia ou dois, nem é daí que veio o mal ao mundo. Mas eu percebo perfeitamente onde é que eu estou enquadrado nesta reclamação. Toda a maneira, se a comissão achou correto. A máquina foi preciso. Sim, não sei se me permitem. Portanto, aqui a Não é base... uma obra Diga, tão diga. pequena como isso. Não é uma obra tão pequena como isso. Pois, Não é mas uma obra tão pequena. aqui a base da exclusão argumentada pela empresa era a falta do documento. Portanto, Sim. em termos puramente legais, a proposta foi instruída com todos os documentos. A questão que está a colocar, segundo aquilo que os técnicos me disseram, é depois vista em sede de fiscalização de obra. Portanto, os meios que estão afetos, eles vão estar em cima, digamos assim, perdão uma expressão, para verificar se de facto o empreiteiro tem sempre aquilo que se comprometeu a ter lá. Portanto, foi esta, na parte técnica, foi este o entendimento que foi feito pelos engenheiros. Não seria um motivo relevante que fizesse com que estas duas empresas fossem excluídas só por não terem esta frase, digamos assim. Agora, a fundamentação jurídica, no meu ponto de vista, nunca poderia ser acolhida porque efetivamente não há uma lacuna deste documento na proposta. Pois, penso que em sede de fiscalização os colegas afetarão, verificarão se os meios estão lá, não é? E fazem o papel deles durante a obra. E acompanhamento do cumprimento dos prazos e das várias fases de trabalho. Mas aquilo que se tratava era simplesmente da exclusão pela falta de um documento. E isso não é verdade. Portanto, o documento, quer numa empresa, quer noutra, os documentos foram apresentados. Muito mais. Muito bem. Mais questões? Não sei. Não tenho nada a dizer. Então, eu iria pôr à votação esta proposta para minuta de contrato, né? Portanto, no fundo, é minuta de contrato para a adjudicação da obra da empreitada de qualificação da escola EB23 barra secundária de José Relvas, em Alpiarça. Portanto, a aprovação do relatório final em minuta de contrato. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovada por maioria com a abstenção dos vereadores do PS. Muito bem. Então, chegamos ao fim. Não há público. Já agora chegamos ao fim, queria só Sim. a palavra para... Posso? Sim. Muito rapidamente. Esta é a última reunião do ano e, portanto, queria deixar aqui
votos de um ano de 2021 bem melhor do que o de 2020. Que desejo que os nossos conterrâneos alpiarcenses e todas as pessoas das respectivas famílias e que possam ter um ano mais tranquilo, possam ter um ano em que renovam o seu espírito de comunidade e que possam voltar a ser uma comunidade participativa e unida, possam voltar ao convívio com os seus familiares de uma forma normal, ou podemos que não seja exatamente, se calhar não vamos voltar exatamente a viver como já vivemos, mas que seja substancialmente diferente do que vivemos este terrível ano de 2020. Por isso, desejar a todos um bom ano, com saúde, com muitas alegrias, com muitas realizações. E nós, e aqui aos colegas, membros do Executivo, também desejar um bom ano e que o próximo ano possa ser proveitoso em termos de serviço à comunidade, que é exatamente aquilo que nós aqui procuramos fazer. E, portanto, que seja um ano de esperança para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Vereador António Moreira. Também quero desejar a todos um bom ano, só com uma simples frase, que 2021 faça esquecer muito rapidamente 2020. Esse é o meu voto para todos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, Já tive a oportunidade também. Já era um bom ano. Muito bem. Então, já agora, também para terminar, deixar aqui também, enfim, mais até em termos pessoais, eu tive a oportunidade de fazer também uma comunicação à população relativamente às festas e também deixando esses votos de um ano muito melhor de 2021. Mas em termos pessoais também deixar aqui aos senhores vereadores, aos seus vereadores, esses votos em termos extensíveis, claro, às famílias e aos amigos de um excelente 2021. Enfim, não será certamente excelente na verdadeira acessão da palavra, mas muito melhor do que este. Não será o ano 2020, realmente não será um ano para esquecer, vai ficar na memória durante muito tempo, mas deixar também à população de Alpiarce, a todos os presentes, os funcionários, os trabalhadores da Câmara, os senhores jornalistas presentes, estes votos, não é? De que se possa vir a ultrapassar esta situação difícil, que nos limita a todos os níveis, que veio criar constrangimentos brutais na nossa vida cotidiana, mas também das entidades, das instituições, põe em risco até a sobrevivência de algumas atividades económicas, mas não só, até no âmbito cultural, desportivo, etc. Portanto, se não houver também da nossa parte, enquanto autarcas e da administração central, do governo, a preocupação que se exige, há atividades que dificilmente retornarão, recomeçarão, com tudo o que isso implica. Estamos a falar daquilo que é a base da nossa vida enquanto comunidade, a produção, a atividade económica, mas não só, portanto, também formas de enquadrar a formação, o crescimento, a vida coletiva, e, portanto, espero também que o próximo ano e os próximos meses já, com este dado também de novidade, que é a existência de vacinas, possa de facto começar já a melhorar a vida das pessoas, a libertar os comportamentos, com, enfim,
naquilo que é possível, e que a nossa terra, o país, o mundo consiga contornar esta barreira que se colocou durante o ano 2020 ao desenvolvimento das comunidades e dos povos. Portanto, aqui, então, o feliz ano de 2021 e muito melhor para todos.